Olá, pessoal de casa, mais um programa, A Hora do Mestre. Estamos hoje dando continuidade a um tema que eu inaugurei há alguns programas, que são os crimes contra a vida. Os programas anteriores tivemos a oportunidade de falar do crime de homicídio, depois falamos de auxílio ao suicídio, passamos a falar sobre infanticídio e hoje vamos falar de um tema muito relevante que acontece com frequência e que é bom que o cidadão de casa tenha esclarecimento sobre o assunto. O tema de hoje é aborto. Vamos falar dos aspectos jurídico-penais que circundam o tema aborto. O aborto, ele é previsto como crime no Código Penal. Artigo 124, 125, 126. E o legislador previu como crime a conduta da gestante provocar aborto nela mesma, é o chamado autoaborto, em que a própria gestante pratica as manobras abortivas, ou ela não pratica as manobras abortivas, mas ela consente que um terceiro pratique manobras abortivas. Essa gestante que pratica o chamado autoaborto, ela vai responder por um crime cuja pena vai de 1 a 3 anos. E o terceiro que pratica o aborto com o consentimento da gestante, pratica o crime do artigo 124, que é punido com a pena de 1 a 4 anos. Então nós temos a gestante que consente, pratica crime. O terceiro que, diante do consentimento da gestante, vai lá e pratica manobra abortiva, o terceiro também responde. Só que a gestante, ela vai responder pelo crime do artigo 124. O terceiro que provocou o aborto com o consentimento vai responder pelo crime do artigo 125. Melhor, 126. Então, tem que ficar atento porque, em regra, o direito penal brasileiro e o Código Penal brasileiro adota a teoria monista ou monística. O que significa isso? Significa que todos que participam, que concorrem para determinado crime, vão responder pelo mesmo crime. Então, a dizer por essa regra, por essa teoria, tanto a gestante que consentiu, quanto o terceiro que praticou o aborto na gestante, deveriam ser condenados pelo mesmo crime. Mas o legislador penal criou uma exceção, chamada exceção pluralista. Exceção pluralista ou pluralística, em que ao invés de colocar a gestante e o terceiro no mesmo bolo, separou. A gestante será condenada pelo artigo 124, e o terceiro que pratica o aborto com o consentimento dela vai ser responsabilizado, condenado nas penas do artigo 126. É um exemplo de exceção pluralista à teoria monista. Agora, cuidado com uma questão que pode cair no concurso público. Então essa dica vai para o concurseiro. Imagine que um casal se conhece no curso preparatório para concurso, começam a namorar, acabam praticando atos sexuais e a menina acaba ficando grávida. Dá notícia para o namorado: meu bem, estou grávida, o que eu faço agora? O namorado fala: eu não sei, mas a gente não tem condição de criar o filho. Por que você não interrompe essa gravidez com a morte do feto? E a gestante, ela acaba concordando. Então ela vai, procura uma clínica aborteira, abortiva,
e realiza o aborto. Então nós temos agora 3 personagens: a gestante, o namorado da gestante e o médico aborteiro. A gestante responde pelo crime do artigo 124, que é consentir que alguém pratique aborto, provoque o aborto nela. O médico aborteiro, ele vai responder pelo crime do artigo 126, que é provocar o aborto com o consentimento da gestante. 124, 126. Mas e o namorado da gestante que induziu, fez nascer a ideia, ou até auxiliou materialmente, deu dinheiro para pagar essa intervenção feita pelo médico aborteiro? Bom, o terceiro, melhor, o namorado da gestante, ele vai ser condenado não pelo crime do artigo 126, porque o 126 é provocar o aborto, e ele não provocou o aborto, quem provocou foi o médico. Ele, na verdade, vai responder pelo crime do artigo 124. O crime do artigo 124 pressupõe a gestante praticando o crime. É um crime próprio, é um crime que exige uma condição especial da autora do crime. Mas o namorado contribuiu de qualquer forma para o crime da namorada. Portanto, vai ser partícipe do crime do artigo 124. Vai ser condenado pelo artigo 124 na forma do artigo 29 do Código Penal. Bom, dito isso, fica agora aqui uma questão para a gente refletir durante os comerciais e daqui a pouco responder. A pergunta é a seguinte: se a gestante sabe que está grávida e está andando a cavalo, está andando de moto, de carro, acaba perdendo o controle do veículo e, em razão da imprudência dela, provoca a interrupção da gravidez com a morte do feto. Tem crime? Daqui a pouco a gente responde aí. Bom, voltamos ao segundo bloco do programa A Hora do Mestre. A gente encerrou o primeiro bloco deixando uma questão no ar. Uma gestante sabe que está gestante e está dirigindo seu carro, sua moto, sua bicicleta de forma descuidada, imprimindo uma velocidade excessiva, furando o sinal, fazendo ultrapassagem local proibido. Acaba que perde o controle do veículo e bate, se envolve no acidente, acaba interrompendo a gravidez com a morte do feto. Pergunto, essa pessoa que deu causa ao aborto, culposamente, pratica crime? Bom, se essa pessoa que deu causa ao aborto culposo é a própria mãe, ela não responde por aborto culposo. Não responde porque esse crime de autoaborto, previsto no artigo 124, só existe na modalidade dolosa, não na modalidade culposa. Então, se a própria gestante é que foi imprudente e provoca o aborto, isso é um fato penalmente atípico. O que significa dizer, não tem crime. Vamos mudar o exemplo um pouco. Vamos imaginar que a gestante esteja no banco do carona e o seu marido, seu companheiro, seu namorado ou alguém que deu carona para a gestante esteja conduzindo o veículo, sabendo que ela é uma gestante. E ele imprime uma velocidade excessiva, acaba perdendo o controle do carro por imprudência dele, se envolve no acidente e o acidente provoca o aborto ou o abortamento, a expressão preferida por muitos autores. Eu pergunto, o condutor desse veículo praticou crime de aborto? Bom, o que a gente tem que entender é que crime de aborto só existe na modalidade
dolosa. Se eu estou falando que o condutor do veículo foi imprudente, se a questão gira em torno da imprudência, imprudência é uma forma de faltar com o dever de cuidado. É sinônimo de culpa, modalidade culposa. Então não vai responder pelo crime de aborto, porque não existe crime de aborto culposo. Mas tem crime. Embora não seja o crime de aborto, mas vai ser crime. Crime do artigo 303 da Lei 9.503, de 1997. A lei que aprovou o Código de Trânsito Brasileiro, que prevê como crime provocar lesão corporal culposa na condução de veículo automotor em via pública. E foi o que o condutor desse veículo provocou. Provocou uma lesão grave, que é uma lesão seguida de aborto. Lesão gravíssima, só que é na modalidade culposa. Então vai responder pelo artigo 303 da Lei 9.503. Outra questão que é interessante a gente pesquisar é o seguinte: se por um acaso o namorado, o marido, dá um soco na barriga da gestante e essa agressão provoca a interrupção da gravidez com a morte do feto, provoca o aborto ou abortamento, esse marido responde pelo crime de aborto provocado sem o consentimento, que está previsto no artigo 125 do Código Penal, com a pena de 3 a 10 anos, é bem mais grave. Até agora nós não estávamos tratando desse fato. Tratamos da mulher, da gestante que consente com o aborto, e falamos do terceiro que provoca o aborto com o consentimento. Artigo 123, artigo 124, pena de 1 a 3 anos, e artigo 126, pena de 1 a 4 anos. Agora eu estou tratando de um fato, de uma conduta em que o terceiro provoca o aborto sem o consentimento da gestante. Esta conduta é incriminada no artigo 125, pena de 3 a 10 anos. Então o marido dá um soco na barriga da esposa e ela acaba reclamando de dor na barriga, o marido acha que é frescura e ela continua reclamando, começa um sangramento, vai parar no hospital e lá no hospital o médico chega à conclusão que houve um aborto. E tanto a vítima quanto o autor ficam surpresos, porque não sabiam que havia uma gravidez. O fato é que esse agressor, esse covarde, diga-se de passagem, que deu um soco na barriga, no ventre materno, ele provocou o aborto, não há dúvida. Mas ele vai responder pelo crime de aborto? Senhoras, senhores, tem que entender que eu já venho repetindo, só existe crime de aborto na modalidade dolosa. E dolo é vontade e consciência. Eu só posso concluir que aquela conduta foi dolosa se eu identificar naquela conduta a vontade e a consciência. Esse agressor atuou com vontade, foi a energia psíquica dele que fez movimentar a fibra muscular para efetuar o golpe. Então a vontade está presente. Mas e a consciência? Ele tinha consciência de que a mulher estava grávida? Não. Então não atuou dolosamente, porque você só fala em dolo se houver vontade e houver consciência. Se ele não sabia da gravidez, não vai responder pelo crime de aborto. Vai, no máximo, responder pelo crime de lesão corporal e lesão corporal leve. Então, cuidado, porque para falar em aborto tem que ter vontade e consciência de interromper uma gravidez. Na prática, vai ter dificuldade em provar que não sabia. Não basta alegar para o delegado, para o promotor e para o juiz que não sabia. Tem situações que deixa dúvida, né? A barriga está pequena, a mulher nem sabia. Mas há situações que essa tese não vai colar. Mas, teoricamente, para enfrentar uma prova de concurso público, se a questão disser que o agressor não sabia, você tem que concluir que não houve dolo. Se não houve dolo, não tem crime de aborto, porque só existe crime de aborto na modalidade
dolosa. Mas na prática o advogado ia ter que suar um pouquinho a cabeça para poder provar essa tese de que não sabia. Vamos dar um intervalinho, daqui a pouco retornaremos. Olá, meus amigos. Dando sequência ao nosso programa de hoje, estamos tratando do tema aborto. Então, no primeiro e segundo bloco, falamos do crime de aborto, que é um crime próprio, porque exige uma condição especial da vítima, né? Que tem que ser um feto, né? Melhor dizendo, e a modalidade autoaborto é um crime bipróprio, que exige uma condição especial tanto do sujeito ativo quanto do sujeito passivo. A gente está ventilando algumas questões que são polêmicas, e a próxima questão polêmica é a seguinte: vamos imaginar que a mulher resolva provocar o aborto. Ela mesma provoca as manobras abortivas. O feto é expulso do ventre materno com vida. E depois de nascer com vida, o feto, que agora já é uma criança, um recém-nascido, acaba morrendo em razão das manobras que foram praticadas durante a gravidez. Eu pergunto, a gente fala em crime de aborto praticado pela mãe ou crime de homicídio? Então tem que ficar atento ao seguinte detalhe: as manobras foram abortivas, ou seja, a mãe tinha como plano interromper a gravidez, tomou o remédio, introduziu instrumentos perfurantes para tentar provocar a morte do feto. Acabou que isso desenvolveu na mulher os movimentos para expulsar o feto. Ela acabou expulsando o feto com vida. Então ele não morreu no ventre materno, morreu depois de ter nascido com vida, depois de ter virado pessoa, porque a gente, enquanto está no ventre materno, não é pessoa, é o feto. Nasceu com vida, fez a primeira troca oxicarbônica, adquire a chamada personalidade jurídica, e só aí pode falar que é uma pessoa. Então, efetivamente, o feto foi expulso, nasceu com vida e morreu um pouco depois em consequência das manobras abortivas. Pessoal, ainda assim continua sendo crime de aborto, porque para ser crime de aborto, o abortamento, o aborto, a morte do feto, não precisa ocorrer no ventre materno. Basta que a morte seja decorrente das manobras abortivas, ainda que essa morte tenha ocorrido fora do ventre materno. Situação um pouco diferente. A mãe quer provocar o aborto, pratica as manobras abortivas, o feto não morre, nasce com vida. E a mãe, vendo que o feto está vivo, muito desapontada, ela pega a criança e joga da janela, ou mata asfixiado, ou pratica um outro ato bárbaro qualquer, eliminando aquela criança. Nesse caso, temos que falar não mais no crime de aborto, e sim no crime de homicídio. Porque, reparem, no primeiro exemplo, o plano da mulher era apenas o de abortar. Provocou as manobras abortivas, expulsou a criança com vida, que depois morreu, em razão das manobras abortivas. Agora a situação é um pouco diferente. A mãe provocou as manobras abortivas, expulsou o feto com vida e ela, não satisfeita, voltou a agir. Agora não mais contra a sua gravidez e contra o feto. Agora o plano dela mudou, era agir contra aquela pessoa que nasceu. Então ela agora vai responder por homicídio. E poderia ser questionado:
Então ela vai responder por 2 crimes: tentativa de aborto, que ela não conseguiu, e homicídio consumado. Não, prevalece o entendimento de que nesse caso houve uma progressão criminosa em que o crime final vai absorver o crime inicial. Então houve uma substituição do dolo. O dolo inicialmente era de abortar, depois foi substituído pelo dolo de matar alguém. Então nesse caso a mãe responde pelo crime de homicídio apenas. Para a gente começar a finalizar nosso bate-papo, fica a questão: há alguma hipótese em que o aborto doloso é permitido? Bom, a lei permite, no artigo 128, inciso 1 e inciso 2, o aborto quando a gravidez resulta de estupro. Gravidez resultante de estupro, o médico, tem que ser um médico, pode interromper a gravidez. Tem que haver o consentimento da gestante. Não pode o marido fazer contra a vontade da gestante, contratar um médico, colocar um sonífero, a mulher dorme, depois chama o médico para o médico poder interromper aquela gravidez, ainda que resultante de estupro. Não pode. Gravidez resultante de estupro só pode ser interrompido se por médico e se houver o consentimento da gestante. Esse é o chamado aborto sentimental, quando a gravidez resulta de estupro e a lei autoriza o aborto. Outra hipótese é quando a gravidez coloca em risco a vida da gestante. O médico é obrigado a salvar a gestante. Se essa for a única forma de salvar a sua vida, sacrifica a vida do feto. Então, entre a vida da gestante e a vida do feto, o médico tem que salvar a vida da gestante. Esse é o chamado aborto necessário ou terapêutico. Esse aí dispensa até a autorização da gestante. Mesmo que a mãe, a gestante, queira se sacrificar, prefiro dar a minha vida pela vida do meu filho que vai nascer. O médico não pode acatar essa súplica da mãe. O médico vai ter que salvar a gestante, sacrificando o feto, se essa for a única possibilidade. Uma outra hipótese de aborto permitido é o aborto do feto anencéfalo. O feto anencéfalo é aquele feto que tem um defeito congênito, falta nele as calotas cranianas, falta nele o tronco cerebral, então não há vida viável. Assim que ele for expulso do ventre materno, ele vai morrer em questão de horas ou dias. E a lei não autoriza expressamente, mas o Supremo Tribunal Federal disse que, em razão da dignidade da pessoa humana, a mãe não pode ser obrigada a suportar uma gravidez, que ela vai ter que lutar contra o sentimento materno, porque ela já sabe de antemão, desde o início da gravidez, que aquele feto não tem viabilidade de vida extrauterina. Ela vai ter o filho, vai ser orientada a não amamentar, para não aumentar o sacrifício, o sofrimento daquele ser. Então, para evitar esse desgaste todo, o Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, permitiu o aborto do feto anencéfalo. Senhoras e senhores, por hoje é só. Procurem a TVE, procurem meu curso A Hora do Mestre, que eu vou ajudar vocês a passarem no concurso. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa.